a gente vai abordar agora, que tem tudo a ver, por isso que eu falo, né? Esse bate-papo é muito gostoso. É um bate-papo, né? Rico, São né? oportunidades que a gente tem de passar a experiência e que eu acredito que todo mundo aí em casa passa por isso. E muitas vezes Sim. é algo simples que agora citado serve de alerta, né? Para os pais terem. Então, assim, é uma forma de você tornar o ambiente doméstico propício para o aprender. Então, assim, gente, hoje as oportunidades, elas são simples. Muitas vezes as famílias chegam nos profissionais, mas eu não consigo, né? Eu não tenho esse dom Ele com não me criança. atende, ele não me respeita. mas- Ele não faz o que eu peço. Sim. Mas por quê? Porque você deu o celular. Eu falo que o celular é um grande vilão. Sim. Não é um aliado dentro de alguns propósitos. E a criança deixa de ter oportunidade de conversar com o pai e com a mãe, de fazer demanda. Sim, Não é? sim. Eu quero, eu não quero, tô com. Tem criança que hoje não reconhece, não gosta de tomar água. Porque não foi estimulado. E quando a gente Né? busca os filhos na escola? A gente pega os filhos na escola, né? Vou dar um exemplo, falar por mim. Eles entram dentro do carro e pau no celular. Eu falo, não, pode desligar. Me conta como que foi o seu dia. O que você fez hoje na escola? O que você comeu? Né? E aí, foi tudo bem? Como foi na prova? Não tem isso. Não tem. Mas eu não critico A porque gente a acolhe, né? rotina, Mas ela é corrida e muitas vezes a gente faz sem perceber, né? Mas a gente precisa ter esse Mas olhar. é o momento, né? Pegou na escola, esse momento de 10, 15 minutos até o trajeto de casa, vamos conversar. Chegou Sim, em casa, sim. tá tudo bem, celular. Né? Até mesmo porque tem criança que já tem idade, que é Sim. até um reforçador em alguns Sim, casos, né? sim. Mas aquele momento ali a gente tem que ter mais opinião mesmo e ter ele como aliado e não ter como adversário, né? sim, assim, a gente fala para os pais, ficar sem celular. A gente sabe que é difícil. Não, A gente, Depende da gente idade, entende. sim, é necessário, tem que ficar sem. Então a gente entende, Mas- né? Não aprova, mas entende, né? Mas precisa ter ali o tempo. Limite, né? Muito. Aí, ontem também aconteceu uma situação engraçada. Falei pra mãe, nossa, mas hoje ele tá maravilhoso, tá muito bem. Nossa, tá incrível. Ela falou assim, faz um mês que eu tirei o videogame dele. Influencia, gente. Aí ela perguntou pra mim, será que é porque né, a falta, né, de estímulo? Eu com certeza. Ou é porque... Olha só. Ou E é sem por- você saber, né? Sem eu Você saber. vê, foi algo E natural. mudou o comportamento Mudou. da criança, né? Mudou. Gente, e tava assim, incrível. Foi É uma que, sessão assim maravilhosa. A tela, né? Ele rouba mesmo aquela exploração da criança dentro do próprio ambiente. Então a criança não reconhece nem os lugares do quarto dela, onde que fica Não. o brinquedo. E a mente fica guarda-roupa. preguiçosa, né? Fica. Porque o estímulo do celular, ele é muito fácil, né? Então as crianças... E ele foi feito pra é isso muito mesmo, né? Pra rápido, você é ficar muito- viciado naquele E aí, a hora que a gente contexto. precisa ter uma atenção ali numa atividade que demanda Não. tempo, vai se tornar lógico, chato, as terapias são cansativo. chatas, exato, São é o que eu ia falar. chato, porque tem tempo pra tudo. O celular ali, um monte de informação ao mesmo tempo, É muito fácil. muito fácil. Muito E você fácil. vê, gente, olha como faz diferença, né? Um mês, assim. É igual em semana de provas, né? Semana de provas, pais, tirem o celular dos seus filhos, serve pra mim também. Eu falo, gente, é muito importante a gente ver o rendimento. Aham. Então é o que você falou, né? Você tem um adolescente, é complicado você É complicado. excluir ele da Não tem tecnologia. como, Não, não não tem tem. como. Mesmo porque a tecnologia, ela é um recurso utilizado para aprendizagem. Né? É fato, a gente super apoia isso como editora, como empresa, como profissional. Porém, existem momentos e limites, né? A serem dados em Idade. relação a isso. Então, Prioridade, né? Prioridade e idade, Prioridade. né? Também, porque uma criança pequena, né? Também não Gente, pode ficar ali tanto tempo. Recentemente eu fui pra praia e tinha uma criança dentro do carrinho com o celular na mão. E os pais na praia, assim, né? Debaixo do guarda-sol. Então a criança, ela
ela perdeu a oportunidade de estar em contato com a areia, com a temperatura da água, de brincar, de fazer tantas atividades ali e deixaram a criança com o celular na mão, dentro do carrinho. E era um bebê que já sentava de 1 ano e 3 meses, por aí. No carrinho. No carrinho. Olha o tanto de coisa que ela deixou de fazer carrinho. importante E ele aqui com ali. o celularzinho na mão assim, Porque ó, não quer intacto. ter trabalho, né? É, e é Em grave. restaurante a gente vê muito, né? As crianças com o celular. Mas esses dias eu fui em um restaurante e eu achei interessante. A menina tava com estojo de colorir e o livrinho. Eu achei bem interessante. E assim, o pai ali e a mãe tava se alimentando e interagindo com ela ali, pintando. E é do lado uma outra mesa só com o celular. Aí a gente fica assim, analisando, né? A gente que é da área. E eram crianças da mesma idade. Entendi. Sim, não dá... Claro, a gente entende, gente. Não vai ficar ali o tempo todo, né? Mas tem que mesclar. É. Porque também não adianta tirar o celular e não dar atenção e nem atividade. Mas a gente percebe isso em restaurante, na área kids, diminui o número de crianças na área Muito. kids. É, Muito. eles ficam na mesa Não no tem celular, mais. né? Hoje a Fica- monitora fica sentada de boa. No celular. Antes era aquela loucura, né? Aquele Aquela fervo. loucura. É. Antes você chegava, o próprio restaurante oferecia papel e giz de cera na mesa. Sim. Hoje não, perdeu, Gente, né? e a gente vai vendo, né? Faz tanta diferença Faz. na aprendizagem, essas Faz. bases. E uma coisa Faz que eu muita queria também diferença. saber a sua opinião, né? E a nossa. É como estimular, assim, de forma saudável a autonomia das crianças? Porque isso é muito importante, né? Dessa forma, trabalha o socioemocional, trabalha... Porque hoje a gente defende muito a causa do professor protagonista. Eu defendo muito isso, dessa essência, né? Mas eu vejo que as crianças hoje é uma geração, eu falo, tem a ver com essa questão da tecnologia, da informação. Então, assim, de uma forma saudável, né? Como que A gente a gente escuta também, aconselha? né? Não sei a castrista, mas eu escuto muito, né, na anamnese. Ai, mas é porque eu não tive, eu quero fazer tudo pro meu filho. A gente escuta muito essa frase. Então a criança, ela nem pediu a água, a mãe tá lá. eu não quê? quero que ela sofra. Ela eu não vai quero pedir que ela água. passe a Se ela já per- tem. É uma super proteção Uma que está superproteção. adoecendo as crianças. E aí deixa de De criar estimular essa habilidade. autonomia De e criar habilidade. habilidades. Então, e assim, né, eu chamo atenção essa semana mesmo lá na clínica. Uma mãe, né, o menino fez cirurgia do dente. Aí ela tava lá esfriando o chocolate. Falei, não, pode parar. Ele sabe esfriar. Sim. Não pode parar. Que É igual a isso, mãe gente? que pica no prato, a Não. mãe que põe a comida no prato, a mãe... Gente, né, tem que deixar as crianças... E isso reflete ali na autonomia na escola, no trabalho, muito. no relacionamento. Claro que assim, mais uma vez, né? A gente acolhe, mas o Sim. que acontece, ó? Então, pra não se sujar, vou dar a comida pra ele, porque não vai se sujar, é mais rápido. Mas quando tem a oportunidade, Sim. deixar a criança tentar se alimentar. Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma tabela, a Violet, né? É. E ela pergunta, a Violet, ela pergunta lá, a criança sabe organizar a cama? Aí a mãe, não sei. Não, nem arruma o quarto. Eu nunca Mas a criança pedi. tem coordenação motora, mas ela não Tem. teve oportunidade. Oportunidade. Sim. E é onde que você, se você não tiver um olhar Sim. mais clínico, você coloca que ela não sabe executar e acaba a pontuação, né? Cai. Mas assim, e essa é uma escala que quando a gente aplica nos pais, fazem eles pensar demais. Aí teve uma situação até que a mãe falou, não sei. Aí ela foi embora. Chegou em casa e mandou a criança fazer. A criança fez. Olha só. Não tinha, a criança não teve oportunidade. Teve oportunidade. É igual nessa escala também pergunto, come de garfo ou faca? Né? Aí crianças de 10 anos comem Já de tem colher. idade pra comer de garfo e Comendo faca. com colher.
Porque Mas é por quê? lógico. Porque é mais fácil você... Mais E fácil. gente, é super automático. Sim. Sim, É a porque gente não critica. acontece isso comigo. E aí é super entra a automático. orientação. A gente, é dos aquela questão, a profissionais. gente acolhe. Sim. Mas o que acontece? A gente acolhe, a gente entende, a gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente tá ali da correria o tempo todo no automático. Mas em alguns momentos a gente precisa oportunizar. Sim. Porque sem isso a criança não vai ter autonomia. E a autonomia é muito importante pra vida adulta, né? Sim. Não é só na infância ter autonomia. Como ter autonomia? Deixar a criança fazer um pouco. Às vezes a gente pega muitas crianças que não conseguem fechar a caixa dos jogos. E eu falo a responsabilidade, né? Sim. Eu pego muito caso, assim, tem animais em casa? Tem. Quem coloca a ração e a água? Eu. Não, mãe, mas ele Tem que dar uma tarefa de ele casa pra tem fazer. responsabilidade Tem pra que ter. colocar água, pra colocar ração. Pra guardar o Até brinquedo. mesmo, né, pra lavar o quintal onde o cachorro faz as necessidades dele. Deixa ele E aí é executar, lógico que- porque a criança ela acaba se sentindo importante. Sim, e as responsabilidades vão de acordo com a idade, né? Sempre Vai aumentando o pertencente, nível. Na né? vida tudo funciona dessa forma. Sim, vai aumentando vai o nível. aumentando o nível. Então é maiorzinha, pode lavar uma louça, pode, né, varrer uma Pode. casa. Mesmo que a gente precise refazer depois, precisa, né? Precisa dar essa autonomia para as crianças. Então você vê que a gente, voltando, né, em relação ao PEI, a autonomia, o planejamento deveria começar em casa. E Em a gente casa. cobra tanto da escola as partes técnicas, mas e a parte objetiva de convivência diária? É base vem da família. Por isso que é importante o pai e a mãe nessa construção do PEI para Participar disso, a né? longo prazo não tiver resultado, a gente precisa saber o porquê, né? Responsabilizar E às ali. vezes tá aí, né, gente? E às tá vezes tá aí, sim. nas questões básicas.